Eu vou fazer aqui algumas análises aqui sobre a guerra da Ucrânia que eu tô assistindo aqui. Mano, é difícil você trazer um bom entrevistador para podcast. Você tem que saber entrevistar. Tava um entrevistado lá, que é um soldado, e aí ele começou a falar que a Rússia ela tem uma tática, como fala, tática zumbi de ataque, né? E os ucranianos estavam usando a mesma tática, né? Porém, o que acontece? Os ucranianos não tinham armamento nenhum, e aí a Rússia mandava bombardeio, depois mandava drone, depois mandava helicóptero, depois mandava tanque, bombardeava, né? Destruía tudo. Os ucranianos não ficavam levando bomba na cabeça debaixo da terra, né? E aí vinha a tropa russa. Aí quando chegava a tropa russa, os ucranianos que sobreviviam pegavam um ucraniano derrubava 100 russos, né? Aí os russos, o que sobrevivia, se conseguisse matar esse ucraniano, ele chamava apoio para tomar o local. Se ele não sobrevivia, a Rússia fazia novamente bombardeio, drone, helicóptero, tanque e soldado. Aí os ucranianos lá ficavam um vivo lá, ele matava todo mundo lá na Rússia lá, porque era mais ou menos isso. E os russos não acreditavam que os ucranianos faziam isso. Os caras dizimando os ucranianos, e os ucranianos segurando posição, morrendo, né? Derrubando avião, derrubando drone, derrubando tanque, derrubando helicóptero, matando soldados. E a Rússia não acreditou que um velho de 80 anos de idade matava um esquadrão, estou exagerando um pouco, mas um esquadrão de velho de 80 anos de idade lá, tudo cego, derrubava os russos, né? Porque ou eles estavam menos 30, 40 graus, né? E eles conhecem o território, ou eles estavam com a lama até o pescoço e recebendo bomba na cabeça, né? Então, basicamente, a Rússia não conseguiu vencer ali, porque os ucranianos eles seguravam posição, eles seguravam 24 horas por dia de bombardeio, sem dormir, sem descansar. E aí, quando a Rússia achava que tinha matado todo mundo, quase todo mundo, a resistência ucraniana e o ódio que os ucranianos tinham era tão gigantesco que fazia dizimar todos os batalhões russos, né? E a Rússia, agora ela só está decaindo, ela não tem mais soldado para guerrear, tanto que ela trouxe até os soldados bandidos. E o entrevistador do podcast não soube entrevistar qual era o modo operante. Aí começou a vir a legião estrangeira do mundo todo lá, e aí a legião estrangeira foi treinada pelos ucranianos, né? Como que é ficar só com o nariz para fora da lama, né? Recebendo bomba na cabeça. Aí depois que recebeu 50, 100 dias de bomba na cabeça, vinha todas as tropas com toda a força para destruir os ucranianos. Aí meia dúzia de ucranianos destruía todas as tropas russas, né? Por causa de que os caras aguentavam até a morte a posição deles, porque eles não queriam perder território, porque se eles perdessem território, a Rússia ia avançar, ia matar as crianças, ia matar as mulheres, ia matar os idosos, ia matar os animais, ia destruir as casas. Na verdade, a Rússia destruiu tudo, né? E os ucranianos seguraram as posições. E aí o que acontece? Basicamente a tática é essa, porém quando veio o pessoal da gringa, eles viraram tudo... Eu esqueci lá que é o Missão Impossível, né? Com Tom Cruise, eles usam todo tipo de inteligência, né? E aí quando eles veem o ataque russo, eles se afastavam, eles mudavam de posição e faziam emboscadas. Eles estavam lutando como os norte-americanos, né? Como os rios, como a tropa israelense, eles estavam usando inteligência e eles pararam de usar a tática zumbi. Por isso que houve tanto terror no começo da guerra, porém os ucranianos sozinhos conseguiam fazer várias baixas russas. Um ucraniano com um AK, com um fuzil russo, conseguia derrubar um monte de russo e com javali derrubar os tanques, né? E foi, como fala, como posso dizer para você, os ucranianos eles estavam apanhando 24 horas, né? No momento que eles viam a morte na própria frente, eles conseguiam
transcender o risco e o medo da morte e se transformar num monstro e destruir tropas e legiões russas, né? Então, era isso que ele deveria ter explicado, era isso que ele deveria ter trabalhado, o cara do podcast, mas ele não soube trabalhar.